Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Semana passada eu não estive aqui. Eu fui convidado a pregar em uma igreja fora da cidade. E hoje eu quero trazer uma palavra que traga fé ao seu coração. Vai me falando, tá, Marcos? Até porque disseram para mim que as palavras que eu trouxe nas últimas semanas foram muito duras. Então hoje eu quero assoprar mais. Brincadeira. Jeremias, capítulo 17. Versículo 5, há uma palavra do próprio Deus usando o profeta, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia, diga comigo, confia. Maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas, bendito, quem é bendito aqui, diga amém. Bendito o homem que confia, cuja confiança, diga confiança, diga assim, está no Senhor. Diga assim, cuja confiança nele está. Quem confia no Senhor é bendito. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegará o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. A questão principal desse texto aqui é a confiança. A palavra confiança, ela é muito óbvia. É muito clara no nosso coração, na nossa língua, do seu significado, do seu propósito. Confiança está ligado à fé, a você estar seguro. Há uma história que eu gosto muito que diz que umas pessoas estavam num barco e começou uma grande tempestade. As ondas eram fortes, o vento contrário, e aquele barco balançava e era ali impelido pelas ondas. E a partir de um certo momento, a maioria das pessoas entrou em desespero, falou, não vamos dar conta, nós vamos morrer. E começou aquela gritaria, aquele pânico generalizado. Mas no meio daquele pânico todo, um homem percebeu uma criança tranquilamente brincando num canto do barco. E ele ficou indignado com aquilo e chegou na criança e falou, como que você consegue ficar tão tranquila, brincando, enquanto o barco está aqui sendo açoitado pelas ondas e nós vamos morrer? Você não tem medo? Aquela menina olhou para ele e falou, não tenho, não me preocupo. Ele falou, por quê? Você não tem medo? Ela falou, porque o meu pai é o piloto desse barco. Ela confiava tanto no pai, que mesmo em meio à adversidade, ao que naturalmente causa pânico nos outros, mas quando ela confiou no pai, ela sabia que estava segura, mesmo em meio à tempestade. Confiança nos fala disso. O texto de Jeremias diz que é maldito o homem que confia em outro homem
ou na humanidade mortal, faz a sua força, ou seja, eu confio na força do meu braço. A minha segurança está na minha capacidade, a minha segurança está naquilo que eu consigo fazer ou realizar, a minha segurança está em fulano, em ciclano, a minha segurança está no recurso, a minha segurança está no Estado, na nação. Ele fala que esse tipo de gente é maldita já, e não é maldita no sentido que Deus amaldiçoa, mas que a própria circunstância causa maldição. E a consequência dessa maldição está no versículo 6, ele fala: ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, não tem capacidade de discernir algo e receber algo bom, porque está isolado no meio de um deserto. Habitará em lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Solidão, isolamento, sequidão, falta de frutos. Está lá, sozinho, seco, sem vida. Não produz nada, não alimenta ninguém, não abençoa ninguém. Por quê? Porque é o resultado de quem coloca toda a sua confiança no homem ou na sua capacidade humana de fazer alguma coisa. Porém, o texto diz que é bendito aquele que confia no Senhor e coloca toda a sua confiança em Deus, porque ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, suas folhas não secarão, não terá medo, não ficará ansioso. A consequência, a bênção, é a frutificação, é a prosperidade. A bênção é uma vida tranquila. Por quê? Porque a confiança dele está em Deus. Então a pergunta que eu faço, e quero começar essa mensagem, é: aonde está a sua confiança? Aonde você tem colocado a sua confiança? Ih, não dá para beber. Temos um problema, precisa de um canudinho. Aonde está a sua confiança? Aonde você tem colocado sua confiança? Porque isso é o fator determinante para a nossa vida. Salmo 20, versículos 7 e 8. Abra lá se você puder, quero linkar esses dois textos. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, o nosso Deus. O versículo seguinte diz: eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O texto diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Para você entender o contexto do texto, carros e cavalos era a maior tecnologia bélica do momento. Nós estamos falando aqui de mais de 1000 anos antes de Jesus ainda. Nós estamos falando de coisa de 3000 anos. Então, a maior tecnologia de guerra, o que trazia segurança para um exército, para uma nação, era a sua tecnologia. E a tecnologia da época era carro e cavalo, mas não é esse carro. Era carro puxado por cavalo, carroças, bigas. Então era uma tecnologia, e aquilo só por si só, se um exército tivesse, é como hoje. Quem tem bomba atômica está acima de todo mundo. Quem tem caça está acima tecnologicamente, já é superior em poder militar. Então perceba que, olha, ele fala, olha, uns colocam sua confiança em carros e cavalos. O texto diz, versículo 7, uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. A nossa confiança está em Deus. E o texto seguinte fala aqui, olha, aqueles que confiam em carros e cavalos vão tropeçar. Uma hora cai, vai vacilar. Mas nós que confiamos no Senhor, continuamos de pé. Quem crê, diga amém.
Então perceba como confiar é fundamental, mas a questão não é só confiar, é em quem você confia, aonde você acredita todo o seu objeto de confiança. Qual é o objeto da sua confiança? Se eu fosse trazer para a linguagem de hoje, esse texto do versículo 7, uns confiam em carros e cavalos, hoje eu poderia colocar da seguinte forma: alguns confiam primeiro nas circunstâncias. Tem gente que fica fazendo leitura de circunstância, enquanto ela está favorável, ela está tranquila. Mas quando a circunstância não está favorável, ela entra em desespero, em ansiedade. Perceba, e estou falando isso não como pastor, mas se você já tem estudos, já deixando muito claro isso, que o pós-pandemia e todas as circunstâncias e consequências da pós-pandemia fez com que tornasse uma sociedade hoje muito mais ansiosa, muito mais insegura, sem perspectiva. Por que a depressão cresceu muito? Porque as crises de ansiedade estouraram. Por conta de tudo que aconteceu, a sociedade se tornou insegura. Porque hoje há muita insegurança. Você não sabe o que vai ser de amanhã. Toda hora você ouve uma tragédia, toda hora você ouve algo que afeta a gente direto ou indiretamente. É a área econômica, é política, é guerra, é peste, é doença. Tudo isso vai gerando insegurança. E isso mudou o comportamento do povo. Eu conversava com o dono de um posto de gasolina há uns dias atrás, onde eu abasteço, e a gente estava conversando um pouco sobre isso, e ele falou: olha, pastor, antes da pandemia, ele falou, o comportamento do meu cliente era assim, ele vinha e colocava R$50, R$80 de combustível. Ele falou, hoje o comportamento mudou, eles enchem o tanque sem dó. Ele falou, você sabe por quê? Antigamente você tinha uma perspectiva, então você segurava, você não gastava tanto, você era cuidadoso, você falava. Ele falou, hoje, meu irmão, o cara falou, sabe o negócio, não sei se eu vou estar vivo amanhã, pode ser que amanhã venha outro Covid, eu morro, alguém morra, sabe o negócio, eu vou gastar e vou. Tanto é, e é fato que isso já acontecia em alguma medida. Obrigado, pastor Edmar. Oh, caramba, que excelência, até canudinho. Obrigado, dá uma salva de palmas para o Edmar. Eita. Os irmãos que providenciaram. A evidência disso é tão real. Perceba que se fala muito de crise, que o brasileiro não tem dinheiro. Estou falando a nível de Brasil. Mas pega os feriados prolongados. É um inferno para viajar. Pega domingo, tenta ir num restaurante. Você não fica menos de 1 hora na fila. Isso é comportamento. É uma coisa incoerente. Se fala de crise, mas ao mesmo tempo você tem essa circunstância. Alguma coisa mudou. Quando você coloca a sua confiança em circunstâncias, você vai estar sempre vacilante. Qual é o problema? Circunstâncias mudam. A vida é cíclica, é fato. Há pouco tempo atrás nós estávamos aqui, todo mundo enjaquetado, com frio tremendo. Hoje a gente está aqui, pelo amor de Deus, não aguentamos de calor. A vida é cíclica. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, uma hora você está no meio, transicionando. Tem dias bons, tem dias ruins. Tem dia que a maré está cheia, tem dia que a maré está baixa. Então, se você colocar a sua vida nas circunstâncias, o que acontece? Você vai viver uma forma muito oscilante, muita angústia, muita ansiedade. Quem está entendendo, diga amém. Eu poderia falar, alguns confiam em carros e outros cavalos, mas trazendo para hoje, há pessoas que confiam
em homens. E o texto diz claro isso. Maldito, versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Agora, é claro, vamos colocar um parênteses para que a gente não seja radical na interpretação bíblica. Então eu não confio em ninguém. Não, não é isso. É claro que existem relacionamentos que você vai levar para um nível de confiança. Confiança de você poder abrir certas circunstâncias, confiança de, sei lá, eu tenho gente aqui da igreja, o Éder e a Jéssica, eles são responsáveis. Toda vez que eu viajo, eles ficam com a chave da minha casa. Eles vão lá, alimentam cachorro, alimentam gato, dá uma olhada, né? Confiança. Há pessoas aqui que a gente tem, anda tanto tempo junto, caminha tanto tempo junto, que você tem confiança. Não é que eu desconfio. Mas a questão é quando nós colocamos toda a nossa confiança em pessoas e inocentemente erramos e sofremos, porque às vezes quando as pessoas falham conosco, a pessoa entra numa depressão profunda. Ah, mas eu não esperava tal coisa. Como não? Da mesma forma que circunstâncias mudam, você colocar toda a sua confiança em homens e principalmente sem desenvolver um processo de relacionamento, vai se frustrar. Vou dar um exemplo muito prático. A pessoa conheceu a pessoa hoje. O solteiro conheceu uma outra pessoa solteira hoje. Daqui um mês estão querendo morar junto. A probabilidade disso dar errado é muito grande. Aí, me frustrei, eu me decepcionei. Claro, era a receita. Bolo, ovo, farinha, né? Fermento, é uma receita para dar num bolo. A receita para problema normalmente é isso. Você não teve tempo de desenvolver um relacionamento para gerar uma confiança para decidir, olha, vamos morar junto? Vamos compartilhar o mesmo ambiente, vamos casar, vamos criar vamos estruturar uma família? Não! Então estou falando de confiar no homem nisso. Confiar de que outros serão responsáveis por aquilo que é sua responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. É confiar a responsabilidade a outros, que na verdade é sua. E tem coisas, irmãos, que a responsabilidade é nossa. E eu não posso terceirizar, coisas que eu posso terceirizar, mas tem coisas que eu não posso terceirizar, porque senão eu vou sofrer a consequência. Porque eu coloco minha confiança no lugar errado. Eu vi a história de uma pessoa esses dias, um pastor até, colocando que ele teve um problema com uma pessoa próxima dele, e que ele descobriu um grande rombo financeiro nos negócios, porque a pessoa que administrava fez um estrago muito grande. Mas eu pensei comigo, mas esse cara não tinha noção, quer dizer, você entrega 100% da sua administração financeira na mão de alguém, você não tem controle, você não tem ali né? Eu aprendi muito cedo que o boi engorda com o olho do dono. Então quer dizer, poxa, tudo bem, eu posso delegar, eu posso terceirizar, e é bom que façamos isso, mas tem coisas que eu não posso terceirizar. Senão eu vou, me decepcionar. E está cheio de gente decepcionada com gente, frustrada com gente, com homens, porque se decepcionou num certo momento, mas na grande maioria das vezes por falta de responsabilidade ou por fugir da responsabilidade, por colocar sua confiança totalmente nisso. Tem mulher confiando o homem a outras, tem marido confiando a esposa a outros, tem pais confiando o filho a outros, entendeu? Maldito o homem que confia no homem e faz da sua força do braço a sua segurança, ou seja, não, sou eu.
Eu estava lendo uma história ontem, e o pastor contando que foi na casa de umas pessoas almoçar, e na hora de orar para agradecer, o rapaz que estava recepcionando fez o seguinte questionamento. Ele falou assim: olha, eu acho que isso é besteira, agradecer a Deus pela comida, porque quem trabalhou e pôs essa comida aqui dentro fui eu. Aí o pastor olhou para ele e falou: pois bem, imagine se Deus não tinha dado a vida, não tinha colocado a vida para a semente germinar. Ele falou: se isso acontecer uma única vez em um ano, todas as sementes não germinarem, no ano seguinte 50% da população já está morrendo de fome. E se durante 2 anos isso não acontecer, nenhuma semente germinar, em 2 anos apenas, praticamente 100% da humanidade morre de fome. E se Deus não te desse saúde para levantar e trabalhar e correr atrás daquilo que precisa correr? Ou seja, quando você fala, eu trouxe a comida, fui eu que conquistei, o que você tem? Qual é a sua parte nisso? No máximo ter ido ao mercado e comprado arroz e feijão. Então nós não podemos colocar a nossa confiança na força do braço. Eu posso, eu consigo, eu dou um jeito. Alguns colocam a sua confiança na sua performance. E hoje nós estamos vivendo uma geração da performance, da alta performance. Eu tenho falado muito aqui sobre coaching. E por que o Brasil se transformou num celeiro, num campo fértil para coaching nos últimos anos? Para esse tipo de linguagem. Sabe por quê? Isso é geral no mundo todo, mas o Brasil ele é um pouco atípico. Vou falar a nível nacional. Nós vivemos hoje numa sociedade da alta performance, por causa das mídias sociais, de tudo isso. Então é um terreno muito fértil para coaching. Então tudo é alta performance, entendeu? Você tem que ser bom e muito bom em tudo. Você abre o Instagram, a pessoa acorda às 5h30 da manhã, vai para a academia, malha, enquanto está na academia já publicou uns 3 stories, volta, toma um shake, né? Lê alguma coisa, ora, e daqui a pouco ele vai para o trabalho, ganha dinheiro, e faz isso e faz aquilo, e tem lucro, e aquilo outro, e ganha dinheiro, daqui a pouco está viajando, está na praia postando. Quando você olha isso, é tudo alta performance. Qual é o problema disso? O problema disso é que a vida não é uma vida de alta performance. E aí quando você olha para isso, o sentimento que vem é: meu Deus do céu, para sair da cama às 8 da manhã é uma luta. Academia, eu paguei o pacote do ano todo, não fui nem um dia. Shake? Frutinha com aveia? Não. Minha comida, café da manhã, foi uma pizza de ontem, que eu coloquei no micro-ondas, ficou toda molenga. Ainda tomei com o resto da Coca-Cola sem gás. Alguém se identifica? Não precisa falar. Story, faz uma semana que eu não mexo no Instagram. Nós vivemos numa sociedade de alta performance, que o tempo todo você tem que ser bom em tudo, eu tenho que ser o melhor pai. Eu vejo algumas pessoas colocarem sobre paternidade na internet, que caramba, eu falo, meu Deus, a pessoa às vezes tem um filho hoje, faz uma semana que o neném ela já está dando aula de ser mãe. Eu estou com um filho de 16 anos, eu ainda não sei o que é ser pai. Eu falo, eu sou muito ruim. Não, porque o meu bebê nasceu, porque eu coloco ele de ponta cabeça virado assim para a lua, e o negócio assim, aí eu coloco uma música especial assim, para o nenê dormir. Falei, meu Deus do céu. As minhas filhas nem com oração, às vezes eu tinha que jogar sal grosso para ver se dormia à noite.
Brincadeira com sal grosso, tá? Alguém achar isso verdadeiro. O problema é que quando nós nos deparamos com essa sociedade de alta performance, nós não vivemos dessa forma. Eu tenho que ser a melhor mãe, aquela mulher que olha, ela é uma mãe ótima, uma dona de casa ótima, e ela trabalha, e ela ainda anda com os cabelos tudo bonito, tem a pele bonita, anda com roupa bonita. Aí quando as mulheres olham, falam assim: meu Deus, o que será de mim? Eu não me lembro de ter pintado o cabelo hoje, não sei se deu tempo. Mãe com neném pequeno é assim, né? Quando a mãe é neném pequenininho, tem dia que você chega em casa à noite, o marido chega em casa à noite, ele encontra a mulher da mesma forma que ele saiu, de pijama, descabelada. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Não dá, a criança não sossega. Quem é mãe sabe disso. Aí você tem que ser o hiperpai, o melhor pai, e você tem que ser o melhor líder, o melhor pastor, você tem que ser o melhor tudo, do melhor do melhor. É alta performance o tempo todo. Você tem que ter o corpo mais bonito, o cabelo mais bonito, você tem que ter a família mais bonita, as fotos mais bonitas, você tem que viajar, você tem que comer fora, você tem que isso e aquilo, e você fala: meu Deus, o que será de mim? O problema desse tipo de mentalidade e colocar a confiança na alta performance é que gera, na verdade, frustração constante. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai lá e olha o que Paulo fala assim: olha, foi colocado em mim um espinho na carne, e eu orei, eu fui esbofeteado por Satanás, eu orei 3 vezes, Deus não fez nada, e quando Deus falou comigo, Ele falou: olha, minha graça te basta, fica aí de boa. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, ele orou, Deus não muda a situação, e ainda Deus fala assim: confia, minha graça te basta. Continua aí, mas continua confiando. Você entende? O que me deixa angustiado é que às vezes as pessoas têm pregado um evangelho da vitória, da performance, que desumaniza o homem. E às vezes nós, envolvidos por essa mentalidade, a gente começa a ter uma luta, uma frustração interna, uma luta interna, porque a gente tenta nos desumanizar ou ignorar a nossa humanidade. Então a gente acha que sofrimento não é bom, que tristeza não é bom, que eu tenho que estar o tempo todo feliz, contente, com energia, com vontade, que eu tenho que estar em alta performance, eu tenho que estar aqui ó, o tempo todo, tal, que nem coach, né? E aquela felicidade, eu acordo de manhã dizendo: você é lindo, você é maravilhoso, você é a pessoa mais importante do universo, hoje vai ser um dia bom, e olha, você acorda, hoje vai ser isso. Mas o Evangelho não diz que é para nós ignorarmos a nossa humanidade. Efésios capítulo 4 diz que haverá dias maus. E que derrotas, circunstâncias adversas, doenças. Não, quem está doente é porque tem alguma coisa, tem Satanás no corpo, deve ter dado a legalidade, e que você é crente, você não pode ficar doente. Se você é crente, você tem que ter uma Ferrari na garagem, porque se você é crente, você tem que ser o mais bonito do bairro. Se você é crente, isso não é evangelho. Porque cada dia mais pessoas têm se decepcionado com esse evangelho que não é evangelho. Porque isso não é a realidade da vida. Eu sou humano. Eu tenho dias que eu sofro, que a minha alma se cansa. Uma das coisas que eu mais amo na Bíblia é que a Bíblia, ela não desumaniza os seus heróis. Quando você assiste um filme da Marvel, né, você só vê alta performance, só vê gente de alto nível, bonita, forte, excelente. Porém, a vida não é assim, o Evangelho não faz isso, o Evangelho não desumaniza
os seus heróis. Davi foi um grande homem de Deus, mas também pecou, também falhou, não foi um bom pai, teve problemas com seus filhos. Próprio Abraão teve sua crise de fé. Elias chegou a pedir a morte, passando por uma crise. Pedro abandona, sai andando. Não, Jesus não conheço não. Então quer dizer, a Bíblia não nega a humanidade, porque a Bíblia não tem o propósito de mostrar super-homens. A Bíblia só tem um propósito: mostrar quem é Jesus, e que perfeito somente Jesus. Alguns podem colocar toda a sua confiança no seu próprio coração. Não, eu confio no meu coração, porque é muito falado isso, confia no seu coração, segue o coração. Jeremias 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É claro que nós temos instintos, é claro que nós temos inspirações, se nós somos e temos o Espírito Santo, é claro, porém eu preciso entender que o meu coração é enganoso. Quem já se apaixonou em algum momento da sua vida e hoje tem total consciência que foi um grande livramento? Não precisa levantar as mãos, você não se expor. Mas todo mundo, quem já, não, eu acreditei, isso que eu senti, isso, porque eu sinto paz no meu coração, e não era isso. Então eu não posso colocar a minha confiança no meu coração nesse aspecto. Tem gente que o guia da vida dele é o coração. E a gente se engana. Quem já se enganou com pessoas que inicialmente não gostava da pessoa por algum motivo, mas depois você descobriu que não era aquilo, e você viu o quanto aquela pessoa era legal? Pode ser que você entrou aqui hoje, você falou, não gostei muito desse pastor loirinho, mas eu sou legal. Dá tempo, sou gente boa. A questão é em quem você confia, em quem você deposita a sua fé. E por que nos dois textos que nós lemos, o texto deixa claro que a confiança está no Senhor. Agora, por que eu devo confiar no Senhor? Por quê? Qual é a segurança? Porque primeiro eu vou confiar no seu caráter. Nós precisamos entender que Deus, nós estamos falando da pessoa de Deus. E Deus, em seu caráter, Ele é santo, Ele é justo, Ele é imutável, Ele é fiel, Ele tem tantos atributos. E é por causa disso que eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor porque Deus não muda. Por que eu devo confiar em Deus? E por que a minha segurança, a minha confiança, a minha fé está colocada no Senhor? Porque Deus não muda. Tiago 1,17 deixa claro isso. Ele fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, nem com sombras inconstantes, ou em algumas traduções, sombra de variação. Deus não tem mudança, não há mudança em Deus. Deus é Deus e aquilo que Ele decretou vai acontecer e ponto. Nós somos inconstantes, nós vivemos uma vida de variações porque as coisas para nós não é muito certa. Se eu confio em circunstâncias, as circunstâncias mudam. Se eu confio em pessoas, pessoas mudam. Se eu confio naquilo, muda. Mas Deus não muda.
Aquilo que Ele disse vai acontecer, e aquilo que Ele é, continua sendo o que Ele é. O problema é que às vezes a gente coloca a nossa frustração em pessoas e aponta para Deus, achando que Deus vai ser igual. Então eu não consigo confiar em Deus, porque olha, o meu marido me traiu, o meu pai me abandonou, eu fui rejeitado, eu fui enganado. Mas eu quero te dizer, Deus não é assim. Ele continua sendo fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. A graça de Deus está nisso. Nós cremos num Deus que não muda, Ele é eterno, Ele é o mesmo, Ele é o alfa e o ômega, é o início e o fim. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que nós servimos. Não há mudança. A Bíblia diz que não há sombra de variação, nem 1 milímetro sequer muda. Deus não é inconstante como homens. Homens são inconstantes, mas Deus não é. Por que eu devo confiar no Senhor? Porque por causa da sua palavra. Nós precisamos entender que Deus nos deu promessas. Quem tem promessas de Deus, diga amém. As Escrituras são recheadas de promessa, e em Cristo nós temos a promessa, e a promessa é a sua palavra. Ele disse. É que nós vivemos num mundo tão caótico que nós não confiamos nem na palavra do outro. Por que nós temos contrato? Já parou para pensar? Por que nós formalizamos contrato? Porque nós não confiamos na palavra do outro, de fato. Por que nós vamos lá no cartório e assinamos um documento e ainda tem que ter testemunha para casar? Mesmo apaixonado. Já parou para pensar? Então, nós vivemos numa sociedade onde não se cumpre a palavra. Palavra é só uma palavra, às vezes. E mesmo com contrato, em alguns casos dá dor de cabeça. Nota promissória. Porém, nós não podemos colocar essa relação com Deus. Nós precisamos entender que Deus vela pela sua palavra. Jeremias 1,17. Olha o que diz o texto. E você prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que ordenar. Não, está errado. Perdão, tem alguma coisa errada, mas eu já encontro aqui. Deve ser erro de digitação. Erro de digitação. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Em algumas traduções, eu velo pela minha palavra. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus, que é de Deus, não volta vazia. Antes, ela cumpre o que lhe apraz. Sabe aquilo que Deus disse a seu respeito? Continue em pé. Ah, mas está demorando. Não está demorando, é o tempo certo. Deus não tarda e nem retarda. Abraão precisou ficar esperando 25 anos. Quando Deus falou, você vai ser um filho, você vai ser pai. Para Abraão demorou 25 anos. Mas para Deus já tinha acontecido. Você entende? Sabe aquele que Deus falou a seu respeito? Já aconteceu, é só uma questão de tempo, mas já aconteceu. Quem crê nisso? Diga amém. Quando você diz amém, você fala assim, eu estou nessa, eu concordo com isso. Deus vela pela sua palavra. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Por que eu devo confiar no Senhor? Por causa da sua bondade. Olha aqui para mim, preste atenção. Deus é essencialmente bom.
Salmo 110, 105. Pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Deus é bom. Essencialmente, Deus é bom. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, na criação, todo dia, né, quando Deus terminava a criação, Ele dizia: isso é bom. Viu que Deus que era bom. Por quê? Porque tudo que Deus cria é bom. O problema é que é corrompido pelo homem. Mas tudo que Deus fez é bom. Não tem nada que Deus criou que seja ruim. O problema é a corrupção humana, o pecado. Ah, pastor, por que então tem tanto sofrimento no mundo? Deus não criou nenhum desse sofrimento. O problema é o homem que é desobediente a Deus. Porque tudo que Deus faz é bom. Deus está no seu alto e sublime trono, olhando para nós para manifestar bondade. Eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz, para te dar um plano de paz e não de mal, para vos dar a bênção. Tudo que Deus pensa ao meu respeito é coisa boa. O problema é que tem gente que acha que Deus é um Deus carrasco e que Ele está ali para punir. Ontem uma pessoa me questionou, na verdade questionou a minha esposa, e eu estava do lado dela, a pessoa pelo celular, minha esposa conversando, e a pessoa está passando por uma fase bem difícil da vida, um problema de saúde, e ela falou assim: eu não aguento mais, será que eu estou sendo punida por Deus? Eu falei: não, de forma alguma. Falei: primeiro, nós estamos sujeitos às circunstâncias da vida. Está voltando. O fato de eu às vezes ficar doente, o fato de eu ter problemas, o fato de adversidades acontecerem, é porque isso acontece. Nós estamos sujeitos. Deus não vai punir com doença. Não, eu não gostei muito do que o Diogo fez, então eu vou colocar uma doença para ele aprender. Que Deus que é pai? Se eu, sendo mal, não faria isso com filho nenhum. Filho, vem cá, Rafaela. Você foi mal na escola, vou te dar aqui um vírus do sarampo. Algum pai faria isso? Claro que não. Se você está pensando, você é psicopata, você precisa ser internado, vamos chamar o conselho tutelar para você. Nenhum pai, mesmo sendo mal, faria isso. Por que Deus, em toda a sua bondade, colocaria doença na vida de alguém como ato de punição? Tem gente que vive oprimida, angustiada, achando que o sofrimento é porque Deus está fazendo ela sofrer. Não! Agora, tem circunstâncias que acontecem. Agora, Deus é tão bom, tão bom, tão bom. E é isso que você precisa entender. E que a bondade dele é tão grandiosa que mesmo em meio à adversidade, ele pode transformar o dia mau em dia bom para você. Davi entendeu isso. José entendeu isso. E nós precisamos entender isso. Romanos capítulo 8. Tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. A bondade de Deus é tão grandiosa que ele tem a capacidade de transformar um dia mau, às vezes um problema de enfermidade, às vezes uma circunstância diversa, e transformar você por meio da dificuldade, por meio da dor, por meio da opressão. Deus levar você a um novo nível, a uma nova maturidade, e transformar você numa pessoa muito melhor. Isso é a bondade de Deus. Deus é bom. Diga comigo: Deus é bom. E por que eu confio nele? Porque ele é bom. José fala assim, José passou um pereré com os irmãos, foi vendido como escravo, foi para a prisão, foi envergonhado, foi caluniado, passou anos dentro de uma prisão como escravo, porém um dia Deus o exaltou.
E no dia que ele tem o encontro com os irmãos, e os irmãos reconhecem, falam, nós erramos com você, a culpa foi nossa, ele fala, olha, vocês não entenderam. Deus é um Deus que muda circunstâncias ruins e transforma em boas. Ele usa adversidades para nos abençoar. Às vezes você tem passado por uma crise, às vezes você tem passado por momentos difíceis, e você acha que a mão do Todo-Poderoso pesando contra você. Pelo contrário, tem gente que acha que a mão de Deus pesando contra você. Não, a questão é que a bondade de Deus é tão grande que é Deus te sustentando e falando vai, mesmo quando você não tem forças, mesmo quando você não aguenta, Deus está te carregando e falando vai, porque eu sou contigo. Essa é a bondade de Deus. Quando passares pelas águas, lá eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar, porque eu estarei contigo. Isaías 43. Por que eu devo confiar em Deus? Por causa de Cristo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quero abrir a minha Bíblia, no versículo 8, diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Por que eu devo confiar em Deus? É simples. Mesmo eu ainda sendo um pecador, blasfemo, Deus já estava torturando o seu filho na cruz por minha causa. Ou seja, Deus não me escolheu por conta de eu ser alguém bom. Deus não me escolheu por eu ser alguém qualificado. Deus não me escolheu pela minha performance. Irmãos, esqueça isso. Tem gente que acha que Deus fica olhando para os homens e falando, não, peraí, esse aqui é bom, fez uma coisa boa, separa ele. Olha esse aqui fez uma coisa legal, esse aqui é gente boa, separa aqui. Nossa, que coisa maravilhosa essa pessoa, que linda, que alta performance moral. Então separa, porque esse tem que ser do meu reino. Não. O texto é claro. Cristo morreu na cruz do Calvário. E essa foi a manifestação do amor de Deus, nós ainda sendo pecadores. Quando eu estava lá, xingando e falando, eu nunca mais não quero saber de Deus, igreja, estou fora, isso e aquilo, blasfemando, Deus olhava para mim com um olhar de amor e falou, Ricardo, você não sabe de nada, mas você é escolhido. Mas eu não mereço, eu não fiz por onde? Não importa, esse é o meu amor, eu te escolhi. Como não confiar nesse Deus, que não me escolheu por causa das minhas qualificações, das minhas qualidades, da minha performance, mas Ele me escolheu mesmo eu vivendo fora do padrão dEle, fora do padrão de santidade, fora do padrão de moral, fora de qualquer circunstância que o glorificasse, mesmo assim Ele me amou. Como? Não confiar num Deus que me ama incondicionalmente por meio de Cristo. E que por amor, Ele simplesmente me abençoou. Isso é a graça de Deus. Por isso que nós devemos confiar no seu caráter. Num Deus que não muda, num Deus que vela pela sua palavra, num Deus que é essencialmente bom, e num Deus que nos ama por meio de Cristo. E quando eu coloco toda a minha confiança nesse Deus,
Porque pode ser que você tenha vivido nesses dias, porque é possível você viver uma vida de crente, é possível você vir à igreja, mas não estar confiando no Deus da igreja. Pode ser que você entrou aqui hoje e você percebeu que você tem confiado na força do seu bolso. A sua segurança é o dinheiro. Você sabe que existe uma discussão se dízimo pode ou não pode, se deve ou não deve. Uma das formas que eu entendo o dízimo é simplesmente por confiar. Como o Adielso ministrou aqui. Quando eu entrego o meu dízimo, eu me torno participante daquilo que Deus tem. Quando eu entrego o meu dízimo, eu estou dizendo, olha, porque matematicamente, para a grande maioria esmagadora, 10% faz falta. Matematicamente. Para a grande maioria. Mas quando eu entrego o meu dízimo, eu estou dizendo, Deus, com 100 já não dá, com 90 fica difícil. Então, é um exercício de falar, olha, eu consagro porque eu confio num Deus de milagres. Quem crê, diga amém. Eu estou colocando minha confiança em Deus, que abençoa, que multiplica, é o Deus do sobrenatural. Pode ser que você tenha entrado aqui e você tenha confiado muito em homens e se frustrado. Ou você já se frustrou tanto que você se decepcionou. Ou tem colocado a sua confiança em você mesmo, achando que o seu intelecto, a sua capacidade, todos os seus recursos naturais, intelectuais, humanos, poderiam te levar a algum lugar. Mas você tem descoberto nos últimos tempos uma vida de aridez. Você tem vivido, como o texto disse, como um arbusto isolado, sem frutos. Mas a promessa de Deus para aqueles que confiam está lá em Jeremias 17, 8. Como nós lemos o texto. Jeremias 17, 8. Diz assim: e ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Quando você coloca toda a sua confiança no Senhor, você começa a ser uma árvore plantada. Quando a Bíblia fala isso, o Salmo 1 diz que aqueles que confiam no Senhor é como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Usa exatamente o mesmo texto de Davi. E Davi ainda fala, e tudo que fizer prosperará. Árvore plantada fala de quem tem raiz, quem tem profundidade. Árvore plantada fala de quem tem estabilidade. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, mas a árvore está firme porque ela confia no Senhor. As circunstâncias ao redor mudam. O vento uma hora está para cá, outra hora o vento está para lá, mas eu continuo firme. Às vezes eu dou uma inclinadinha para a direita, hoje para a esquerda, mas eu continuo firme no Senhor, porque a minha estrutura está consolidada em Deus, a minha confiança está em Deus. E o texto diz que é como uma árvore plantada junto às águas. O texto anterior diz que era um arbusto no meio de um deserto. A gente reconhece qual é o maior sinal de que é um deserto. Não tem água. Se não tem água, não tem vida, não tem suprimento. Já quem confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Há suprimento constante. E é interessante que o suprimento ele pode vir
debaixo da terra, sobre a terra pelos rios, mas por cima pela chuva, você é cercado. Há um salmo que diz que a bondade do Senhor nos cerca de todos os lados como um muro. Quando eu coloco a minha confiança no Senhor, eu não fico preocupado se vai chover, eu não fico preocupado se vai ter água no rio, eu fico tranquilo e descanso no Senhor, porque eu sei que a água virá de algum lugar, porque Deus é o provedor da água. Ah, faltou aqui no serviço, o meu patrão não quis pagar, aquela causa na justiça não saiu, mas eu vou descansar, porque eu sei que algum lugar virá chuva, de algum lugar virá provisão. Ah, mas essa porta fechou, mas Deus é um Deus que abre outras portas, e que se for possível, necessário, nem porta precisa, Ele atravessa. Jesus entrou no lugar onde estavam todos os discípulos e falou que apareceu do nada. Eu descanso, porque confiar é descansar. Eu tenho aprendido a fazer isso diante do Senhor. Antigamente eu ficava ansioso, nervoso, meu Deus, o que aconteceu, o que acontecer? Nós tem isso e aquilo. Eu tenho aprendido a descansar. Vou confiar. Deus vai prover. Vou orar, mas vou descansar. Às vezes está chegando, eu tenho uma palavra aqui para alguns irmãos, está chegando o final do ano e você está ansioso, preocupado com o que vai acontecer no final do ano, festa, isso, aquilo, o que vai ser de mim. Descansa, confia. Tenha uma experiência de confiança. E essa experiência começa no descanso. Quem recebe, diga amém. Eu estou fazendo uma reforma lá em casa, e a gente se preparou já há um bom tempo para essa reforma, de um cômodo. Então todo o nosso recurso está indo para a reforma. E eu entro de férias esse final de ano, graças a Deus. E esses dias falando com a minha esposa, eu falei, nós vamos viajar. Ela falou, mas como? Está tudo naquele cômodo. Falou, nossa viagem está lá dentro. Ah, não sei, se Deus prover, eu estou na fé. Você está na fé? Falei para ela. Estou na fé de que algo vai acontecer, nós precisamos. Mas eu descanso, também se não vier, eu aprendo a descansar. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu tirei uma pequenas férias, de uma semana, e não tinha para onde ir, não tinha recurso. As meninas eram pequenas. E eu transformei a minha casa num resort. Eu peguei uma piscina de plástico, montei lá no fundo. Comida e besteira o dia todo, sem hora. Colchão na sala, sem horário para dormir, sem relógio. Ficávamos na piscina, na sala, da sala para a piscina, da piscina para a sala, comida, pipoca, sorvete. É um resort isso aí. Eu estou dizendo que nós precisamos aprender a confiar, e eu estou falando isso da parte do Senhor, a pessoas aqui que estão preocupadíssimas com coisas do final do ano. Descansa, porque você verá a provisão sobrenatural de Deus. Quando você recebe, diga, eu recebo. A Bíblia diz, será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes até o ribeiro. Haverá crescimento para você. Deus nos dá uma capacidade elástica de crescer, de multiplicar, de avançar. Perdão. O versículo 8 diz, não temerá quando chegará o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Quem confia no Senhor, descansa, e quem confia no Senhor, não fica com medo. Porque mesmo que chegue o calor,
a confiança dele não está nas coisas externas. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem, isso é promessa, se no final você diga amém, e nem deixará de dar fruto. Quem crê, diga amém. Quem confia no Senhor não fica ansioso, ele descansa, ele dorme em paz, porque sabe que Deus é um Deus de provisão, de milagres. Às vezes você tem esperado uma promessa há tanto tempo. A banda pode subir, por favor. Às vezes você tem esperado uma promessa há tanto tempo, você tem esperado um milagre. E o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para falar ao seu coração: confia. Às vezes a sua luta, Paulo falou que tinha um espinho na carne, eu não sei qual era, a Bíblia não fala, mas eu acredito pessoalmente que o espinho da carne de muitos, e foi o meu, por muito tempo, foi confiar de fato no Senhor. Esses dias, conversando com a minha esposa sobre o nosso futuro e o futuro das meninas, eu conversando com ela, eu falei uma frase que ela parou, eu olhou, ela falou: ela falou, isso faz muito sentido, porque eu disse para ela, Deus tem dado algumas palavras para nós a respeito de algumas coisas que vão acontecer, e ela falou: mas e recurso para isso? Eu falei para ela: olha, Rosângela, eu não me preocupo com aquilo que Deus falou. Se Deus falou, Ele vai enviar o recurso. Eu só estou preocupado com aquilo que Deus ainda não falou. Esse eu ainda tenho que trabalhar um pouco. Então tem coisas que estão sobre a minha responsabilidade e que eu sei que sou eu. Mas aquilo que Deus falou, eu descanso. Tudo que Deus falou a respeito da minha vida, da minha casa, da minha família, da igreja, eu tenho descansado e eu tenho visto Deus fazer. Então Deus te chamou aqui para dizer: confia. Confiar é exercer fé. Às vezes você não está exercendo a fé que é necessário. Fique de pé. Há um filme que eu gosto muito. Eu sou da geração dos anos 80, eu nasci em 76, mas eu sou da geração dos anos 80. E um dos filmes que mais marcou nessa época é do Indiana Jones. E num dos seus filmes, ele tem que encontrar o cálice lá sagrado. E aí ele tem uma série de testes, e o último teste é um que ele tem que passar um precipício, não sei se você lembra disso, e que o teste era a fé. Então, ele não tinha como pular, atravessar, e aí no momento, ele lendo lá, o teste era: você precisa confiar. E aí ele levanta o pé, fecha os olhos e na hora que ele põe o pé na frente, a câmera entra na lateral e mostra que tinha uma ponte de pedra que não dava para ver. Quem lembra desse filme? Eu gosto desse filme porque ele é uma lição para as nossas vidas. Não adianta. Tem coisas e tem momentos na sua vida que você vai estar diante desse precipício. E que você precisa chegar do outro lado, e você vai chegar do outro lado. O problema, a questão é que você ainda fica raciocinando: não, eu vou construir uma ponte, eu vou colocar uma corda, eu vou atravessar, eu vou alugar um helicóptero, tudo coisa natural. E Deus fala: não, você só precisa de uma coisa: levantar o pé, fechar os olhos
e deixar a coisa acontecer. Na hora que você fizer isso, você vai encontrar a provisão de Deus. E no filme é interessante que a ponte estava lá, ele que não viu. E ele só viu quando ele pôs o pé e fechou os olhos. Eu creio que muita coisa que Deus tem para nós já está pronto. Ele já falou. Você só precisa olhar com os olhos da fé. Deixar não a sua razão. Porque fé, a diferença da fé é isso. Fé não tem razão. Tem coisas que não dá para explicar. A diferença da fé e a ciência é que a ciência é explicável. E o que não é explicável, a ciência busca explicação. A fé é o contrário. A fé só é fé por conta disso. A crença só é crença porque não há uma explicação, mas ali há o que acontece. Eu não estou pedindo para você abandonar a sua razão. Eu estou querendo falar para você que há coisas na vida que a sua razão é limitada. A força do seu braço é limitada. Eu disse para uma pessoa esses dias, a pessoa fala, fulano é ateu. Eu falei, é ateu até o dia em que precisar de Deus, até uma circunstância adversa. Na hora que você vê um filho doente, na hora que você vê, não está para ser ateu não, você vai orar alguma coisa, você vai rezar, você vai pedir, você vai falar, Jesus me ajuda. Perdão, garganta seca. Então hoje, o Senhor quer ministrar o teu coração, feche seus olhos.